Hello guys, welcome to my Kids Bilingue, eu sou a Isis Freire. No vídeo de hoje eu quero falar com você como você vai conseguir cativar a atenção do seu filho enquanto você estiver lendo um livrinho para ele. Então, se você tem crianças entre 0 e 6 anos de idade, essas dicas que eu vou dar para você hoje são muito importantes, ok? Se você quer criar o hábito da leitura no seu filho e principalmente se você quer ter um filho bilíngue e você vai estar querendo ler em inglês para ele. Então, as dicas do vídeo de hoje são para você que ainda não fala inglês muito bem ou que já fala inglês bem e que quer estar lendo em inglês para o seu filho aí na sua casa, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, no vídeo anterior dessa semana, eu falei com vocês sobre os tipos de livro, então que eles devem ser coloridos, que eles devem ter atrativos, certo? Mas além disso, para que você cative de fato a atenção da criança enquanto você está fazendo a leitura, é muito importante que você não leia o livro e que você escolha livros que não tenham muito texto, ok? Então, o que eu quero dizer com não ler o livro? O que eu quero dizer é que você vai contar a história, né? E como que você vai contar essa história? Você vai contar essa história, primeiro você tem que criar a curiosidade na criança. Então, se você pega o livro e você começa a olhar o livro com curiosidade, wow, the cow comes from an egg. My goodness, what is this? Então, você já começa a criar aquela curiosidade na criança, tipo, né? A criança vai olhar e falar, o que será que é isso, né? Então, a primeira coisa é você mostrar que você está interessado no livro e despertar aquela curiosidade na criança, ok? E aí, uma vez que você abriu o livro para começar a ler para a criança, é muito importante que você deixe o livro de frente para a criança sempre, nunca faça isso, né? De pegar o livro e ficar lendo ali como se a criança não estivesse lá, porque na verdade você tem que interagir para que a criança se interesse. Então, se você pegar um livro e você ficar lendo, a vaca mimosa estava deprimida, the mimosa cow was depressed, she was so sad, a criança não vai estar vendo as imagens, né? Não vai se interessar. Derrubei um livro aqui. Não vai se interessar pela sua leitura. Então, se você tem uma criança que você está tentando ler para ela e você está fazendo isso, provavelmente é isso que está fazendo com que a criança não se interesse e saia correndo, brincando, né? Quem já não passou por essa situação de ficar ali lendo um livro para uma criança, mas você tá só você e o livro ali, sozinhos, e a criança tá em todas as partes da sala. Muito provavelmente é por isso. Primeiro, porque você não cativou a atenção dela, não despertou a curiosidade. E segundo, que você tá lendo de fato o livro para você. Então, a ideia é que você não se apegue ao texto. Então, a minha dica é que você faça o quê? Que você se prepare para a sua leitura. Então, se você ainda não fala inglês, é interessante que você pegue o livro e escolha algumas imagens-chave e aprenda como falar as palavras relacionadas àquela imagem, ok? E aí, quando você estiver lendo para o seu filho, você vai estar, na verdade, contando a história. Então, você virou aqui a página para mostrar para o seu filho, aí você viu a vaca. Aí você já pensou numa frase, você não precisa ler isso, né? Então, você já pensou numa frase, ela tá surprised. Wow, the cow was so surprised. Look, there is an egg. Então, você já pensou na palavra, você já sabe que egg é o ovo, você já sabe que a vaca tá surpresa. Então, você já conta a história, mas não leia. Então, você vai contando a história pro seu filho.
Uma outra coisa que é que cativa muito a atenção é você fazer os sons dos animais que estão no livro, os sons das ações que são tomadas no livro. Então, por exemplo, aqui, né, nesse caso, além de você falar, oh, she was so surprised, you can say, moo, né? Ela deu um grito de surpresa. She screamed so loud, moo, ok? E aí você pode fazer o som de todos os animais que você for encontrando no livro. Por exemplo, aqui tem as galinhas, então sai, oh, né? Isso vai chamar muita atenção da criança. Então, por exemplo, também se você tá lendo um livro que tá falando sobre comida, então tá lá falando sobre strawberries, apples, então você já sabe ali os nomes das frutas em inglês. Lembre de não ler o livro, mas de sim contar a história. Aí você pega e fala, yum, yum, delicious, I love that. Ou então você tá contando uma história de uma mãe que deu um beijo de boa noite na criança. Oh, and then she went and gave a big kiss. Oh, você pode fazer gestos também, né? Você segura o livro com uma mão e fala, oh, she gave a big hug, né? Então, isso vai fazer com que a criança se interesse pelo livro, vai fazer com que a leitura seja muito mais divertida, muito mais animada, e você não vai ter a sensação de que você tá lendo para a parede, que é o que ocorre muitas vezes com os pais, justamente por não pensarem que no mundo da criança é o mundo da fantasia, né? Então, se você para ler um livro, pode ser que ela não preste atenção. Mas se você parar para contar uma história, se você parar e fazer sons diferentes, se você se interessar pelo livro, a criança com certeza vai se interessar também, ok? Então, e aí, conforme o seu filho vai crescendo, então no começo você vai falando poucas palavras e fazendo sons e gestos e criando aquela interação. Conforme seu filho vai crescendo, vai ficando um pouco mais velho, você vai aumentando a quantidade de frases e de palavras relacionadas à leitura que você está fazendo em inglês. E claro, conforme o seu nível de inglês for avançando, porque quanto mais você lê, quanto mais você utilizar o seu inglês dentro de casa, né? Quanto mais inglês você falar com o seu filho, quanto mais inglês você expor o seu filho e se expor, melhor vai ficar o seu inglês, mais rápido você vai se tornar fluente. Então, conforme você for evoluindo no seu inglês e o seu filho for evoluindo de fase, passando dos 2 para os 3, para os 4, 5 aninhos, o livro vai crescendo junto. Então, você vai adicionando frases, adicionando palavras e fazendo com que ele fique mais interessante ainda para o seu filho, ok? Então, essas são as minhas dicas para que você consiga manter a atenção, manter o foco e aprender inglês junto com o seu filho de uma forma divertida através da leitura, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal My Kids Bilingue da Isis Freire. And I will see you soon, guys. Bye, bye.